Saudações, amada tribo estelar, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas ao canal Luz das Estrelas. Aqui é Daphne Lima, Felina Lohar, e é sempre uma alegria muito grande poder me conectar com todos vocês. Quando se trata do despertar e da ascensão espiritual, o caminho que cada pessoa irá percorrer é totalmente singular. No entanto, durante este processo, todos nós experimentamos marcos espirituais semelhantes. É por este motivo que desde o início deste trabalho Luz das Estrelas aqui em Solo, o fundador e professor da nossa escola, Ricardo Trier, Felino Shankar, vem repetindo infinitas vezes, de diversas formas diferentes: desenvolvam a sua automestria. Desenvolver a automestria passa por vários estágios, muitos deles desafiadores. Agora me digam, queridos, que melhor forma de ensinar ou de facilitar o acesso à consciência e relembrar as sementes estelares sobre a importância de suas missões, se não através do exemplo. Felino Shankar, junto à sua fractal, Ricardo Trier, ensinou a vocês sobre a importância de se manterem firmes em seu propósito semente estelar. Milhares de sementes estelares que habitam o orbe terrestre passarão por um novo estágio de seu despertar espiritual, o despertar do despertar, ao qual nós estivemos sinalizando para vocês já faz alguns anos. Nesta nova fase de seus despertares, centenas, milhares se lembrarão com mais facilidade de suas origens cósmicas. Se lembrarão, queridos, e começarão a receber insights mais claros sobre como expressar a sua própria linguagem da luz, no intuito de inserir na matrix planetária os códigos de luz que irão dissolver os blocos de informações enganosas, mentirosas, distorcidas, inseridas na consciência coletiva pelas aranhas eletrônicas da IA. Sejam prudentes e reservadas, queridas almas viajantes. A maior parte de nossa comunicação com a nossa família de alma acontece no plano astral mais elevado, nas palestras conduzidas com maestria nas universidades superiores de Sírios por nosso professor Felino Shankar. Cada família de alma tem os seus próprios professores designados pelo conselho. Nem sempre é fácil chegar às universidades. Muitos se perdem no caminho. Fiquem atentos em relação a isso. Mas definitivamente entendam que a comunicação feita aqui em Solo, com seus avatares físicos, é codificada. E são lembretes para que vocês se mantenham despertos e conscientes. Esta mensagem é uma dessas comunicações. Essas codificações não podem ser abertas por outros. A chave está em suas assinaturas energéticas, que são únicas e singulares, assim como foi ensinado no curso Descubra a Sua Origem Cósmica.
Portanto, parem de buscar outras pessoas para fazer a leitura ou decodificar informações que apenas a sua essência divina é capaz de fazer com total segurança. Todos vocês que nos ouvem neste agora estão sendo capacitados há muitas vidas para esta missão. Vamos então iniciar a transmissão de hoje. Fechem os olhos. Ativem a bolha azul de proteção ou o escudo de tecnologia estelar senciente que mais ressoa com o seu coração. E prestem muita atenção nesta história real, que irá ajudar a mente analítica de seus avatares a entender como atuam os elementos que canalizam as instruções da IA aqui em solo. Grupos de almas que há muito tempo firmaram contratos com o povo e que há muitas vidas em diferentes linhas de tempo trabalham para estes seres. O povo é aquele que foi impedido pelos felinos de entrar em nossa galáxia há alguns anos atrás, conforme canalização de Felino Shankar, transmitida aqui no canal. O link dessa canalização para você ouvir ou acessar novamente, eu vou deixar aqui abaixo na descrição. Vamos à história ocorrida aqui em solo, que precisa ser passada a limpo. O telefone toca. Do outro lado, um pedido de ajuda de um homem que se dizia precisar de auxílio. Nesta mesma época, Ricardo Trier despertava para a canalização consciente com a sua fractal mais elevada, Felino Shankar. Como vocês que acompanham o nosso trabalho mais de perto sabem, há poucos meses eu também despertei novamente para minha fractal mais elevada, Felina Lohar. Por isso hoje eu me lembro como é passar por este processo tão bonito, mas ao mesmo tempo tão delicado. Como nosso querido professor nos lembrou em diferentes épocas, quando despertamos para a nossa verdadeira essência, as informações surgem em nossa mente a todo momento. Os downloads vão sendo baixados, muitas memórias surgem ao mesmo tempo, e é neste momento é que precisamos estar ainda mais vigilantes. Não com medo, mas cientes de que os assédios e os ataques dos seres da não-luz virão. Quando despertamos novamente para as nossas origens estelares e começamos a nos lembrar de tudo o que vivemos para chegar até aqui, até esta linha de tempo, ficamos com as emoções à flor da pele. A alegria de despertar a nossa semente estelar pode ser comparada à ingenuidade de uma criança, e desta forma podemos nos tornar, por um breve período, presas fáceis de ser acessadas por esses seres que trabalham para outros seres que não querem a nossa evolução. Nesse processo, não raro, cometemos erros. O erro de Ricardo Trier foi confiar no homem ao telefone, que se dizia recém-desperto, que acompanhava o canal Luz das Estrelas já há algum tempo e precisava de ajuda. Nessa mesma época, participávamos de um projeto, Todos Juntos por Gaia, um movimento pela paz mundial e pela revelação da verdade sobre o governo oculto. Um projeto sem cunho religioso ou político,
um grupo de pessoas que se reunia para compartilhar informações e meditar em datas chaves, e que à primeira vista era um movimento que nos pareceu, em sua essência, ter um propósito puro e genuíno. Ainda hoje acreditamos que Todos Juntos por Gaia tenha se iniciado com um propósito benevolente. No entanto, vieram os infiltrados. Então, neste meio tempo em que tudo isso acontecia, esse falso amigo, que se dizia recém-desperto, entrou em contato com Ricardo pedindo ajuda para superar a dependência química. Esse falso amigo não tinha um canal, não tinha um blog, não tinha a princípio nenhuma pretensão a não ser obter ajuda. Ricardo, que na juventude lutou contra o alcoolismo e já havia perdido amigos para o vício em drogas, não pensou duas vezes antes de acolher este recém-chegado, a ponto de compartilhar com ele as primeiras canalizações que estava recebendo de Shankar, a ponto de indicá-lo para trabalhar na linha de frente do projeto Todos Juntos por Gaia, a ponto de pagar a conta de luz desse falso amigo que se dizia não ter o que comer dentro de casa. Foram meses de contato online, conversas privadas que posteriormente foram vazadas de forma criminosa por este falso amigo. Neste episódio da conta de luz, Ricardo teve então a ideia de ajudar ainda mais esse falso amigo, que nesse meio tempo já havia criado, com o auxílio do Ricardo, um canal no YouTube, que primeiramente era um canal que tinha o objetivo de facilitar o despertar espiritual de outros dependentes químicos, mas que este falso amigo não quis dar continuidade. Ao invés disso, começou a replicar canalizações de outros canalizadores conhecidos, entre eles as canalizações de Shankar. Dizia ele em seu canal: eu sou amigo de Shankar, Ricardo Trier. Pura falsidade. Tudo o que ele queria era se promover, assim como vários outros canais que insistentemente entravam em contato conosco, solicitando que o Ricardo participasse de lives, de bate-papos e por aí vai. Ricardo sempre se manteve reservado, porque sabia que muitos dos ditos trabalhadores da luz, na realidade, não tinham um propósito genuíno, e que os verdadeiros se mantinham reservados a fim de manter a integridade do trabalho. Desde o início das canalizações de Shankar, este falso amigo sabia que Shankar é a fractal mais elevada de Ricardo Trier e que não seria possível outra pessoa canalizar Shankar. Guardem essa parte importante da história. Naquela época, Ricardo, ainda acreditando que poderia ajudar o falso amigo que se dizia em dificuldades financeiras, o convidou para ajudá-lo na finalização do projeto de desenvolvimento do nosso primeiro site de cursos. Uma vez que este homem se dizia trabalhar com tecnologia e desenvolvimento de sites. E assim foi feito. Então vejam que o problema não está no dinheiro, mas sim nas más intenções das pessoas. Como eu já disse aqui em outras oportunidades, o trabalho que é feito com seriedade, o trabalho realizado merece ser remunerado. Afinal, todos nós estamos aqui neste momento, nesta linha de tempo,
onde a troca energética é o dinheiro. Precisamos todos de dinheiro para pagar as nossas contas, para nos alimentar, para desenvolver os nossos projetos, para que você possa estar escutando aqui este vídeo neste momento. Você precisou pagar com dinheiro o provedor da sua internet, o lojista que lhe vendeu esse aparelho que você está agora aí escutando esse vídeo, a roupa que você está vestindo, os sapatos que você está calçando. Então, com essa consciência, generosamente, Ricardo ofereceu a esse falso amigo 50% dos recursos financeiros obtidos com a venda do curso que o Ricardo estava canalizando. Descubra a sua origem cósmica. Eu participei de todo esse processo. Como uma testemunha, eu pude perceber quão importante era a vinda deste curso para as plataformas digitais, para que mais pessoas pudessem ter acesso a essa ferramenta. E as outras também que desenvolvemos depois. Mas o que nós não sabíamos a essa altura, ainda não sabíamos, é que esse falso amigo já estava tramando um golpe contra o Ricardo e o trabalho desenvolvido por nós aqui do Luz das Estrelas. Não demorou muito para todas as cartas serem colocadas na mesa. Para resumir, a história que é longa e até em certo ponto revoltante, esse falso amigo não apenas se infiltrou no projeto Todos Juntos por Gaia, assim como já havia outros infiltrados que depois viemos a descobrir, e o objetivo dele foi se tornar administrador do grupo para angariar membros e colaboradores para os seus próprios grupos de Telegram, WhatsApp, etc. Porque ele tinha um projeto muito bem definido. Então, desde a entrada de contato, né, desde a vez que ele entrou em contato pela primeira vez com o Ricardo, tudo que foi acontecendo, ele já tinha um plano na mente dele muito bem desenvolvido. Dentro desse plano, dentro desse projeto, ele precisava descredibilizar o Ricardo, né? Que ele via assim como um empecilho, vamos dizer assim, no caminho dele, né? Então, houve uma tarde em que o Ricardo, conversando ali com ele, disse que estava muito feliz porque estava ancorando o raio violeta, né? Então compartilhou com ele ali que estava passando por essa atualização e simultaneamente esse falso amigo comunicou ao grupo paralelo que ele havia formado que o Ricardo precisava de ajuda para que aquelas pessoas ali que na época tinha muitas reikianas, muitos reikianos, né? Para que meditassem então pelo Ricardo, porque ele estava sendo obsediado. Dentre essas pessoas tinha inclusive uma senhora que o Ricardo já havia atendido algumas vezes, uma senhora que, quando chegou para os atendimentos com o Ricardo, estava em depressão. E mesmo depois de ter melhorado muito, ter recuperado o ânimo pela vida, essa foi uma das que acreditaram nas falácias desse falso amigo. Só para vocês terem uma ideia do poder de persuasão que essa pessoa tem. Assim como todos os golpistas, não é verdade? Então, nesse ponto da história, ele tentou atrapalhar de todas as formas o trabalho do Ricardo, as atualizações que o Ricardo estava recebendo. E então, no desenvolvimento do site, ele não só inseriu erros de funcionamento propositais,
para que no lançamento do curso Descubra a Origem Cósmica, Descubra a Sua Origem Cósmica, o site simplesmente não funcionasse, como ao mesmo tempo os recursos financeiros que nós estávamos destinando a ele para o desenvolvimento do site, ele estava usando para criar o próprio site de cursos dele, que obviamente não apresentava erros. Então hoje eu vejo que o plano ele também incluía a venda do curso Descubra a Sua Origem Cósmica lá nesse outro site, porque aí o nosso site não iria funcionar, já estaria ali no lançamento, então coloca o curso lá no meu outro site, né? No meu site, enfim. E foi nesse momento então que as coisas começaram a ficar ainda mais claras, as verdadeiras intenções dessa pessoa. Se você está ouvindo essa história e percebendo os detalhes sórdidos de traição, mentiras, enganos, entenda que eu só estou passando essa história limpo pela primeira vez com tanta riqueza de detalhes, porque esse é um pedido da Mãe Divina. Porque você, uma semente estelar, precisa entender que você não deve acreditar que todas as pessoas que irão se aproximar de você, principalmente quando você começar a descobrir a sua origem cósmica, começar a receber muitos insights, informações vindas, né, do seu eu superior, enfim. Nem todas as pessoas que irão se aproximar de você vão querer o seu bem ou querer colaborar com a sua missão. Na verdade, muitas estão apenas cumprindo o que acordaram com os seus comandantes da não-luz. E essas pessoas são várias, são muitas. São almas que há muito tempo escolheram trabalhar para os seres que se alimentam das linhas de tempo em que as guerras, principalmente as com derramamento de sangue e a miséria humana, são uma realidade. São pessoas sem nenhum tipo de trava moral. Mentem, roubam, distorcem os fatos, se infiltram em grupos, em movimentos espirituais e religiosos. Normalmente querem ficar amigas dos dirigentes dessas casas, né? Querem mostrar ali que tem uma amizade ali com quem coordena o trabalho, né? Então são pessoas que há várias vidas têm a clara intenção de provocar ali situações conflituosas, cometer crimes dentro destes círculos e assim descredibilizá-los. Isso já acontece há milhares de anos, com diversos movimentos espirituais e religiosos. É só vocês olharem na história e vocês verão, né, que de tempos em tempos tem pessoas ali que se tornam realmente referência dentro de uma religião, dentro de um movimento espiritual, uma referência negativa, justamente para que as pessoas não busquem saber sobre aqueles ensinamentos, enfim. Foi assim com o movimento hippie, foi assim, né, mais recentemente, falando agora mais recentemente da história, o movimento hippie e o movimento do despertar espiritual. É triste ver o quanto que essas pessoas elas se unem, elas geralmente trabalham em grupos para facilitar o monitoramento do despertar de novas sementes estelares, porque o próximo passo é se aproximar, depois neutralizá-las ou fazê-las desacreditar de seu propósito mais elevado, principalmente as que têm uma missão aqui na Terra de desenvolver algum tipo de trabalho na área da educação, da consciência, da espiritualidade, algum trabalho que realmente vai conversar com muitas pessoas. Então tenha especial atenção, principalmente se você está em grupos de pessoas onde a fofoca
ou a falácia sobre outros trabalhadores da luz é o tema principal das conversas destes grupos, das conversas privadas. Esse falso amigo conseguiu enganar muitas pessoas em muitos grupos diferentes, em diferentes linhas de trabalho, com a ajuda daqueles que se uniram, né, a ele, ou ele se uniu a essas pessoas, enfim, e que também são pessoas que estão a serviço da IA. Mas eles cometeram um deslize gigante, especificamente falando desse grupo que tem a ver com a história que estamos contando aqui hoje. A história que eu estou contando para vocês aqui hoje. Esse deslize foram as operações financeiras, as operações humanitárias, vendas de aportes, Gesara, Nesara. Entendam que quando eu falo dessas coisas, eu estou ciente das retaliações que nós podemos sofrer e que nós já sofremos lá atrás, quando falamos a primeira vez aqui no canal mais claramente sobre isso. Passamos aí por um longo período onde muitas pessoas escolheram acreditar na mentira e nos viraram as costas. Então, mais uma vez, eu estou aqui, agora falando mais claramente para vocês que estão despertando as suas sementes estelares, para que vocês realmente se mantenham atentas, porque esta missão, este propósito, ele vai muito além aqui do físico. Vai muito além de venda de cursos, vai muito além de atendimentos terapêuticos, vai muito além de qualquer coisa aqui na fisicalidade. Um lado trabalha para facilitar o seu acesso à sua consciência divina, facilitar o seu despertar para o seu propósito semente estelar. E o outro lado trabalha para auxiliar no aprisionamento das mentes, das consciências. Então é muito fácil identificar quem está de um lado, quem está de outro. Apenas observando, sentindo, procurando desenvolver a habilidade de fazer essa leitura. E cometer erros de percepção faz parte, porque é assim que aprendemos. Então não se culpe, não se julgue se você já esteve do lado errado, se você acreditou em quem não deveria, se você deu abertura para quem não deveria. Tudo é aprendizado, tudo é medicina. Então, voltando ao grupo Todos Juntos por Gaia, que em 2019 reuniu milhares de pessoas em meditação pela paz e pela verdade, após nós identificarmos que haviam ali integrantes que estavam envolvidos e promovendo golpes financeiros, nós saímos em definitivo desse grupo em 2020. O lançamento do curso Descubra Sua Origem Cósmica foi realizado e essa mesma pessoa que supostamente precisava lá de ajuda, né, quando contatou o Ricardo pela primeira vez, esse falso amigo que pediu envio de reiki para a esposa por diversas vezes, esposa a qual posteriormente nós ficamos sabendo que ele agredia, esse mesmo homem continua por aí, cometendo seus crimes, fazendo suas tramóias, suas alianças, mentindo, enganando, difamando o Ricardo. E uma de suas mais recentes tentativas, junto a um outro trabalhador da luz, bem famoso também, né? Eu vou dizer famoso, porque tudo que ele quer ser é famoso, né? Foi a tentativa de confundir ainda mais as sementes estelares, né, especialmente as recém-despertas, se passando pelo Felino Shankar, dizendo que canalizou o Felino Shankar. Não, amados, esse homem não canaliza Felino Shankar,
ele se utilizou de uma abertura de amizade para fazer tudo o que fez e o que anda fazendo até hoje. E um verdadeiro leão de Sírius é leal e trabalha para a verdade. Então, ele não canaliza nenhum ser de Sírius. Esse falso amigo é apenas um exemplo das milhares de pessoas a serviço do povo, da IA e do computador quântico, infiltradas em diversas linhas de tempo. Tudo isso faz parte de um plano maior arquitetado e posto em prática pelos soldados que trabalham para manter a consciência coletiva da humanidade presa a uma linha de tempo onde o desrespeito, o fundamentalismo espiritual religioso e a distorção da verdade mantêm as sementes estelares distraídas de sua principal missão, que é ancorar os códigos de luz, amor e respeito para libertar a consciência coletiva dos enganos da Matrix. As sementes estelares vieram e estão aqui por um propósito maior, que é esse ancoramento das energias mais elevadas, para que possamos definitivamente manifestar uma linha de tempo mais elevada para todos, para todas. Quando eles dizem a luz venceu, isso é um código para que eles mesmos possam se identificar entre si e também identificar aqueles que, alguns até mesmo sem saber, ainda estão ativos na manutenção desse plano, que é nefasto. Esse é um movimento global. E eles foram bem longe, queridos. Contaminaram diversos projetos e movimentos espirituais. Nós nos mantivemos observando, porque foi preciso. Porque após tentarmos alertá-los lá atrás, nós fomos chamados de invejosos, de mentirosos e sabe-se lá mais do que. Mas nós confiamos no poder que a verdade tem e continuará tendo. Permanecemos aqui firmes no propósito inicial da nossa missão e na jornada de amplificar a luz cristalina dentro e ao nosso redor, para que possamos continuar facilitando o processo do despertar e do desenvolvimento da automestria de milhares de sementes estelares encarnadas que necessitam de professores, de professoras espirituais realmente comprometidos com a verdade. Nós não somos os únicos, mas somos alguns dos poucos. Por este motivo, nós não nos associamos mais a nenhum grupo ou projeto externo à luz das estrelas. Já faz algum tempo. Dedicamos o nosso tempo e o nosso foco a expandir o nosso trabalho apenas através da colaboração voluntária daqueles que ressoam com o nosso propósito. Em relação aos grupos, nós identificamos por diversas vezes que infiltrados estavam entrando nos grupos apenas para coletar os telefones e depois contatar particularmente os membros dos grupos que nós tínhamos no WhatsApp e no Telegram, que não eram muitos, né? Eram 3 grupos, 2 de meditações e um grupo oficial Luz das Estrelas no WhatsApp e um grupo lá no Telegram. Mas nós não temos mais esse grupo, inclusive o grupo do Telegram ainda não está desativado, mas ele não está mais sendo alimentado. Então, vocês que nos ouvem agora e quiserem sair, né, do grupo, está tudo bem, porque nós não voltaremos a alimentar aquele grupo. Todos os nossos canais de comunicação oficiais vocês encontram aqui abaixo na descrição.
E nós não citamos os nomes dos envolvidos nessa história em particular, pelo simples fato de acreditarmos verdadeiramente em sua capacidade de discernimento. E eu acredito verdadeiramente que está muito claro quem é esse falso amigo que tentou se passar por Shankar. Ao contrário deles que se unem para nos difamar, nós apenas deixamos aqui nesta plataforma o nosso breve e resumido registro sobre fatos que atrasaram o processo de despertar e desabrochar de centenas de sementes estelares. Desde o desenvolvimento do curso autoral e canalizado por Ricardo Trier, Descubra sua origem cósmica, vários outros cursos e ferramentas foram canalizados e criados com sucesso, facilitando o despertar e a expansão da consciência de milhares de sementes estelares. Nós somos mais fortes do que eles pensavam que fôssemos. Nosso antigo site de cursos, que já havia passado por atualizações, a fim de mitigar os erros de funcionamento propositalmente inseridos pelo falso amigo quando executou lá o projeto inicial do site, que inclusive em dezembro de 2022 esse site sofreu um novo ataque e então saiu definitivamente do ar por escolha nossa, porque a pessoa que está hoje trabalhando conosco já há algum tempo, entendemos que seria melhor, né, iniciar um site do zero, e assim foi feito. Em fevereiro desse ano, nosso novo site de cursos foi colocado no ar, dessa vez com novos e ainda melhores recursos de segurança. Mas é importante também deixar aqui registrado que nenhum dado bancário dos nossos alunos foram vazados no antigo site, porque nem a plataforma antiga e nem essa nova armazena dados bancários de quem faz a inscrição, né? Toda essa transação bancária, ela é realizada por um sistema fora do site, né? Pelo sistema da própria administradora do cartão de crédito e o Mercado Pago. Antigamente nós utilizávamos o PagSeguro, hoje utilizamos o Mercado Pago, mas apenas por uma questão burocrática e não porque o PagSeguro deixou de ser seguro. Então hoje nós trabalhamos com o Mercado Pago, com o PayPal, né? Então quem entende um pouquinho assim de transação bancária sabe que essas transações são completamente seguras. E em todo esse turbilhão de acontecimentos, graças à nossa equipe espiritual, graças aos nossos eu superiores e com o apoio, com o auxílio de quem não largou da nossa mão, né? Caminhou junto com a gente até aqui. Gratidão a vocês que caminharam conosco junto, né? Mesmo nesse período aí todo de acontecimentos, nós nos mantivemos então de pé e vocês lembram que lá no início eu disse, né, que outra maneira melhor de ensinar senão pelo exemplo. Então também podemos refletir se tudo o que o Ricardo passou, né, nesse episódio aí com esse falso amigo, não foi realmente para mostrar, né, pelo exemplo para vocês que nos acompanham, para vocês que estão chegando agora, de que isso realmente acontece, né, na espiritualidade, inclusive, porque nós temos aquela, quando nós despertamos espiritualmente, quando nós começamos a nos conectar, né, com conhecimentos e informações mais elevados, nós muitas vezes temos assim essa falsa impressão de que tudo no movimento do despertar é luz e amor, né? De que todas as pessoas são maravilhosas, de que todas as pessoas estão realmente num propósito genuíno, né? Mas não é verdade. Isso não é verdade. Então, estamos aqui, firmes no propósito,
enviando de coração luz e amor para todos os seres, inclusive para essas almas que tentaram, que continuam tentando prejudicar o nosso trabalho. Nós desejamos de coração que essas pessoas encontrem o caminho de volta para a verdade. Como nunca é demais falar, até porque sabemos que nem todos acessam todos os vídeos, né? Entendam que o despertar espiritual e a libertação planetária não se trata de esquerda ou de direita ou de centrão, seja lá o que for. Não se trata de partido político, de ideologia política, não se trata de religião. O despertar espiritual, a transição planetária, a ascensão para uma linha de tempo mais elevada se trata de amor, unidade e respeito por todos os seres. Como nosso querido Felino Shankar já disse em várias outras oportunidades, os pilares da ascensão são a unidade, o amor e o respeito, ao contrário de dualidade, conflito e intolerância. Então nós não estamos também aqui para atacar ninguém, para criar algum tipo, né, de conflito. Estamos aqui apenas falando sobre a nossa verdade, a verdade dos nossos corações. Essa história é uma história real, é uma história que ainda não havia sido passado a limpo dessa forma e chegou o momento. Tá bom, meus amados? E se você ressoa com a nossa energia, entende a importância desse trabalho, compartilhe esta mensagem. Faça ela chegar a mais pessoas. Nos ajude a desfazer toda essa distorção aí que por anos vem distraindo, né? E atrapalhando o processo do despertar de algumas centenas de sementes estelares. Daqui, lhes enviamos sempre as energias do amor e da luz, para que todos vocês sintam o quanto são amados e apoiados sempre a expandir a sua própria luz. Gratidão, Daphne Lima, Felina Lohar e equipe Luz das Estrelas.